Sejam bem-vindos a mais um Momento Alvirrubro. O programa dessa semana é em homenagem aos 71 anos do Potiguar, completados agora em fevereiro. Dá só uma olhada no que vocês vão ver hoje por aqui. Para começar, uma reportagem com o ex-ídolo do clube, Júnior Xavier. Na conversa, o craque fala das conquistas e momentos marcantes vividos nas disputas pelo Potiguar. Veja ainda um bate-papo com Edinho Cardoso, ex-goleiro do Potiguar nos anos 80. E por último, vamos mostrar imagens de bastidores do jogo entre Potiguar e ABC. Vocês vão poder acompanhar os momentos importantes na história do Alvirrubro através de imagens das conquistas dos títulos do único time do interior do estado que é bicampeão. Tá preparado? Então vem com a gente. O Momento Alvirrubro está no ar. Muitos já vestiram a camisa do Potiguar, mas tem aqueles que se destacam. Esse é o caso de Júnior Xavier. Eu fui conversar com ele, que é um dos ídolos do clube, para falar dos momentos marcantes, os jogos memoráveis e algumas das experiências que ele viveu junto à família alvirrubra. Estamos aqui com Júnior Xavier. Júnior, 80, 81, 82, jogou no Potiguar, nos anos 90 também, muita história para contar. Laine, a gente fez parte dessa história, ainda faz, porque a gente tem admiração por o clube que lançou a gente no futebol. Foram vários anos, fizemos parte de um acesso, quando o time participava também da segunda divisão, e tivemos história ao longo desse tempo honrando a camisa que nós vestimos. E como jogador, queria que você falasse para a torcida, o torcedor que está aí nos acompanhando, como foi esse seu início como jogador, essa questão de dificuldade, coisas que você passou? Muita gente pensa que para ingressar no futebol é algo fácil. Claro que você tem muitas opções de ingressar, mas dessas muitas opções são milhares de pessoas buscando o mesmo espaço e a dificuldade elas vão sempre existir. Em relação ao meu caso, no meu início, eu fui convidado por 3 ou 4 vezes. Eu vinha treinar e quando chegava achava que não era aquilo que eu queria. Porque eu não tinha costume de treinamentos físicos, de corridas. No Potiguar? Exatamente. O acesso foi, o meu início foi no Potiguar. E por insistência do senhor Zóivo, né, Zóivo Barbosa, foi quem me lançou no futebol, ele ficou insistindo até que quando chegou era Andy Montenegro, né, um técnico já conhecido, renomado, ex-atleta, tinha jogado em grandes clubes do futebol brasileiro, e aquilo me motivou, foi uma motivação a mais. E aí começou a insistência, a persistência, e graças a Deus eu consegui, do Potiguar, o time que me lançou para o futebol, ingressar em muitas outras equipes dentro do futebol brasileiro. Júnior, depois desse tempo como jogador, você também em 2010, em outros anos, em outros momentos, passou a ser técnico, né? Como foi esse seu momento como técnico, essa mudança de jogador para técnico? O primeiro momento para mim foi até surpresa. A primeira vez que eu trabalhei como técnico no Potiguar, eu recebi o convite às 11 horas da noite, eu estava dormindo, né, para assumir. E no dia pedi para que nós pudéssemos conversar no dia seguinte. Assumi, fiz o meu trabalho, trabalhei com categorias de base no Potiguar, bem antes até disso aí, com sub-15, fomos destaque no campeonato do estado em Natal. Depois tive novos contatos como treinador também no profissional, outros momentos, e depois trabalhando com base. E depois vimos que era um espaço muito difícil, né, que às vezes nos deixou um pouco decepcionado, né, com determinadas atitudes, e achamos por bem dar uma parada. Depois disso ainda trabalhei, além do Potiguar, trabalhei também como assistente no Fortaleza, no estado do Ceará, com Fernando Teixeira, e com a probabilidade de dar continuidade. Mas foi quando Fernando parou e a gente parou junto também, hoje já de um outro lado também no futebol. Tem aquele momento, acho que sim, todo mundo passa por momentos difíceis na profissão, aquele momento que a gente quer parar. Você passou por isso? Passei, eu tive 2 momentos, inclusive no segundo foi quando realmente eu parei.
O primeiro momento foi quando eu tive uma lesão, quando jogava no futebol baiano, pelo Vitória, onde eu passei 1 ano e 6 meses afastado, sentindo dores no tornozelo, e depois que eu e pensei em parar por várias vezes. E um colega, por incrível que pareça, um companheiro de base que estava subindo Vitória, que me levou no médico lá e fez com que o médico descobrisse o problema que eu tinha, fiz uma cirurgia, com 30 dias eu voltei a jogar. E tive um outro momento que foi próximo já a parar, né, quando eu estive no Potiguar, já era o momento que eu achava que tinha que parar. E aconteceu algumas coisas na época, né, se eu não me engano, em 98, e aquilo foi o momento que me ajudou também a parar, porque todo jogador profissional ele tem momentos, né, ele tem etapas, são ciclos, e esses ciclos eles acabam. E eu parei, ingressei novamente na faculdade, terminei educação física, depois fiz especialização e hoje trabalho ainda dentro da área de futebol, dentro daquilo que eu me formei. Valeu a pena superar? Valeu a pena esse momento difícil? Eu acho que a vida da gente ela só tem sentido quando a gente passa por dificuldades. Eu não vi dizer que hoje, se nós observarmos, vamos dar um exemplo bem simples, eu não vejo nenhum filho de quem tem dinheiro, rico, de repente ele ser uma pessoa realizada, sem nunca ter passado uma dificuldade, sem saber o gosto do que é vencer, porque quando você tem tudo e você não precisa vencer, eu acho que a vida não tem sentido. A vida é cheia de dificuldades, de problemas, para que nós possamos ter força em relação, né, ao Supremo, para que nós possamos dar continuidade à vida. E isso é que é bom. Eu acho que o corpo ele foi feito para estar em movimento, e no momento que você fica parado, você perde muito da vida. E a mesma coisa é o trabalho. Tem muita gente que se aposenta e busca uma outra forma de trabalho porque não aceita ficar parado. E eu estou entre essas pessoas aí. Agora, para finalizar, com o seu histórico no Potiguar, considerado como ídolo por tudo que você já fez e suas contribuições, as disputas que você esteve presente aí, lutando pelo clube. Queria que você deixasse um recado para os jogadores que estão entrando, que estão iniciando, que às vezes passa por... não é aceito, tem essa questão de querer ser visto e não consegue aquela atenção naquele momento, e alguns desistem. Queria que você deixasse um recado para esse público, para esses jogadores que estão começando, por que não desistir? Hoje o futebol está mais fácil, né, de você ingressar, não resta dúvida. Antes você tinha que ter pessoas que lhe ajudassem, que hoje também não é diferente. Às vezes a gente vê profissionais, o jovem começando com um potencial incrível, mas não tem alguém que dê aquela mãozinha, que indique para um lugar, ou que às vezes o próprio atleta, por estar começando, sem ter feito nada ainda na carreira, já acha que fez tudo e se acomoda. E eu terminei de dizer agora que a gente sempre tem que estar buscando na vida, que ele não se acomode, não ache que é o melhor, procure sempre estar buscando, porque o momento chega. Eu costumo dizer que futebol não tem hora, não tem idade, certo? É uma coisa momentânea. Às vezes você está brincando aí num campo desses aí de barro, vai passando uma pessoa de Fortaleza para Recife, para assistir e ver, às vezes é até um observador, e ver que aquele garoto tem potencial. Quantas vezes não existiu isso? E um dos maiores exemplos, nós temos aí Ronaldo Fenômeno, nós temos Cafu, campeões em Copa do Mundo, jogaram em seleções, em grandes clubes, que o Cafu tem exemplo que fez 10 peneirões no São Paulo. Quer dizer, para um deles ele passar. Ronaldo Fenômeno, o pessoal levava ele nos times de Minas Gerais. Depois que ele pegou uma pessoa que tivesse ao seu lado, pudesse dar uma força, ele começou a se destacar. Então, eu acho que a persistência, ele faz com que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que a gente quer e que a gente almeja. Obrigada, Júnior. Valeu. Aí ficou o recado para você, a mensagem de prosseguir sempre. Quase todo clube de futebol tem um torcedor símbolo. Aquele que é conhecido por todos que frequentam o estádio, acompanha o time há muito tempo e tem muita história para contar. No Potiguar, essa figura é Francisco Pereira, mais conhecido como Toinho, e que iniciou essa paixão de forma inusitada. Eu comecei a torcer do Potiguar no ano de 75, foi o segundo ano que o Potiguar entrou no campeonato estadual. E, por sinal, antes de começar o campeonato, o Potiguar tinha feito um amistoso
eu tinha cerca de 9 a 10 anos de idade, né? E não tinha dinheiro. E na época eu pulei o muro do Nogueirão. Pulei o muro do Nogueirão para assistir. Já começou uma paixão, já de início já aí. A paixão pelo clube fez Toninho criar 2 torcidas organizadas e viajar várias cidades para acompanhar o Alvirrubro. Sempre presente nos jogos do time macho, ele já rodou milhares de quilômetros por todo o Brasil para ver o time em campo. Cerca de 14 cidades diferentes eu viajei, o norte e nordeste, atrás do Potiguar. E totalizando acho, uns 25 mil quilômetros atrás do Potiguar. Tem 2 coisas que eu amo, é o Potiguar e a minha mãe. Com tantos anos de história e muito material do clube, ele resolveu guardar tudo neste quarto todo decorado com as cores do Potiguar. Tudo que tem a logomarca Potiguar, a gente observa com muito carinho e com amor, porque não tem nenhum diferencial não, todos são igual. Como toda relação duradoura, existem altos e baixos. Toninho nos conta o que lhe deixa mais triste. Uma das coisas mais que eu não gosto de ver é a gente ser derrotado pelo nosso rival. Em compensação, os momentos de alegria são vários, e ele lembra o que mais marcou toda a sua trajetória. A maior alegria foi em 2004, no Nogueirão, aquele 4-0, aquele foi um jogo que memorável para mim, porque 4-0 eu já considerava campeão, apesar que tinha um jogo de volta lá no Machadão, né? E no caso que a gente perdeu de 1-0, mas os 4-0 daqui do Nogueirão foi o essencial. São 71 anos de Potiguar. Edinho Cardoso faz parte dessa história. Nos anos 80 ele foi goleiro, hoje é auxiliar técnico. E é com ele que você vai ver agora a reportagem comandada por Elias Filho. Acompanhe. Olá, torcedor do time macho. O Momento Alvirrubro desta semana recebe Edinho Cardoso, uma pessoa especial no Potiguar. Ele que vai contar mais ou menos um pouco da sua história dentro do time macho. Edinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, estamos aqui às ordens para todas as perguntas que vocês fizerem. Pronto, para começar, como foi o início da sua história no Potiguar? Olha, na realidade eu comecei em 81 como goleiro no Potiguar, né? Tive a oportunidade de ingressar na equipe profissional durante 6 anos e após 6 anos, quando eu terminei a faculdade de Educação Física, eu iniciei um trabalho como preparador físico. Se for contar toda a história, demora muito tempo, mas nós temos assim algumas situações de momentos de transformações na minha vida em relação a essa questão de preparação física, quando eu decidi deixar essa parte e me dedicar mais à parte de treinador e auxiliar técnico. Então você já foi goleiro, preparador físico, auxiliar técnico e até chegou a ser técnico já? Isso, técnico umas 4 ou 5 vezes, não me recordo bem. Mas entre entradas e saídas, 31 anos na minha vida que está dentro desse clube. Certo. Edinho, como o programa é especial, comemorando os 71 anos do Potiguar, fale aí um pouquinho sobre como foi, o que você sentiu em 2004, quando o time foi campeão pela primeira vez. Foi um momento único, né? É uma coisa que todo torcedor do Potiguar, todas as pessoas que fizeram a parte do Potiguar, o saudoso Manuel Barreto principalmente, buscava esse intuito desde 64, quando o Potiguar então participou pela primeira vez dessa competição estadual, e nós tivemos a felicidade de um trabalho único naquele momento, né, com a chegada de Miluí Macedo, fazer um trabalho dignificante para o clube e conquistar esse título tão sonhado e esperado pela torcida. E em 2013 ele também estava no elenco, né? Não é verdade? Exato, nós iniciamos um trabalho aqui em 2013, né, com o Potiguar, com algumas mudanças de alguns treinadores, como é o caso de Gaúcho, Samuel Cantos, terminou com o Celso Teixeira. E o fato é que com entradas e saídas, eu também tive a oportunidade de comandar a equipe nessa transição de treinadores, onde tivemos aquela oportunidade de ganhar aquele Potiguar de 2-0, mudou a vida do Potiguar com aquela montagem
por minha parte, daquele plantel, e Samuel Cano deu aquele prosseguimento, muito feliz, 10 jogos sem perder. E depois, com a chegada de Celso Teixeira, a coisa finalizou com um título, né, que também foi merecido. O bicampeonato. Então, merecido pelo tudo que aconteceu dentro desse ano. Certo, então fala aqui pra gente como foi a experiência de ser técnico interino e depois assumir como técnico mesmo. Isso é uma constância na vida de qualquer profissional, né? A gente estamos aqui, somos da cidade, né? E temos uma história no clube e um certo apego. E de certa forma, nesses momentos quando acontece de algum treinador sair, a gente assume interinamente e para dar a continuidade do trabalho enquanto o outro treinador que vai chegar, continue esse trabalho. E algumas situações também como treinador. Então o fato é que eu sou um profissional que tem uma dedicação muito grande ao clube. Também não posso deixar de citar a equipe do Barão, também me ajudou muito na minha vida profissional, onde eu assumi como treinador umas 3 ou 4 vezes. O fato é que hoje há uma comemoração em relação ao Potiguar, 71 anos, e eu estou citando o Potiguar pela essa questão de uma história bem mais longa aqui dentro. E nesse período todo que você viveu no Potiguar, qual foi a sua maior alegria dentro do clube? Nós tivemos várias alegrias, né? E eu não posso deixar de citar o primeiro título, porque realmente é inesquecível, é um momento único. 2013 foi muito bacana, 2006 teve um vice-campeonato, 2008 outro vice-campeonato. Nós também participamos desse trabalho. Mas o momento, o primeiro título é realmente inesquecível. Sei que todos são importantes. É uma coisa inédita, né? E nós realmente ficou na memória da gente, principalmente no dia quando chegamos em Mossoró e encontramos o Alto São Manuel, a presidente Dutra lotada, vendo os torcedores chorar. Quer dizer, um momento espetacular. Vamos mostrar para vocês agora imagens de bastidores do jogo entre Potiguar e ABC no último domingo aqui no Nogueirão.
aprendeu, agora vamos trabalhar para que se continue, que você consiga se compreender. E o nosso programa especial em homenagem aos 71 anos do Potiguar encerra por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar além da TCM no canal 21 no youtube.com/UERN TV. Obrigada pela companhia. Semana que vem a gente volta. Até lá!